Tido esse módulo, a partir desse cálculo, a gente precisa calcular qual que é a corrente de sensibilização do relé, que é a corrente limiar. E a gente viu que a corrente de sensibilização ela é 57,5% da corrente de falta. Então, olha, se a minha corrente de falta é essa, então eu pego este valor vezes 57,5%, que é 0,575, nós vamos ter aqui uma corrente de limiar de 118,77. Uai, professor, mas a corrente de falta é essa alta aqui. E a corrente de sensibilização do relé é essa daqui. Significa que o relé, se ele chegar neste valor, ele vai atuar. Bom, dependendo da configuração dele, né? Se ele for instantâneo ou temporizado e qual tipo de relé que a gente estiver usando. Por que está tão abaixo? Olha, está tão abaixo porque nós estamos tratando de uma carga essencial considerada pela concessionária. Ok? Se é uma carga essencial, então não posso arriscar chegar a essa corrente aqui. Né? Ela vai aumentar, obviamente, a falta, né? Mas até ela chegar aqui tem um tempo, lembra-se? Então ele vai atuar antes de chegar nessa corrente máxima aqui de falta. Ok? Bom, deixa eu ver quantas horas são. 8h40. Aqui nós terminamos a parte teórica e nós vamos para o intervalo, a gente volta às 8h50, que a gente vai fazer no MATLAB a parte prática, ok? E aí a gente encerra a aula de hoje, tá bom? Então, até daqui a 10 minutinhos, né?
pessoal, boa noite. Voltando aqui, então, para a nossa aula de hoje. Bom, vou mostrar para vocês agora uma aplicação no MATLAB para a gente poder calcular, tá? Fazer todo aquele sistema. Então, vocês vão ver que tem um programinha que a gente pode colocar, e aí eu vou analisar com vocês ponto a ponto, né? Para a gente poder chegar a esses cálculos, né? De curto-circuito, dos fasores, na verdade, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês no MATLAB. Bom, depois eu vou mandar para vocês o arquivo, ok? Mas só lembrando aqui, com essa turma é a primeira vez que eu estou usando o MATLAB, né? Tem alguém aqui que nunca usou o MATLAB, não sabe como é, como que funciona? Porque a maioria já usei em outras disciplinas, então vocês já viram também, né? Não, Alberto, eu usei em outras disciplinas, tá? Não, beleza. Então, ó, vamos lá. Aí, se tiverem alguma dúvida, vocês me interrompam, tá? Então, a gente sempre começa aqui a linha de comando com o CLC, o Clear All e o Close All, né? O que eles fazem? Eles limpam aqui o Command Window, o Workspace, né? Para a gente poder inicializar, limpa as variáveis, né? Os valores de variáveis, para a gente poder inicializar toda vez que a gente roda o MATLAB, tá? Então, o que nós precisamos aqui para definir esses nossos comandos? A gente precisa saber quem são os módulos e quais são as fases, os ângulos de fase, né, das nossas variáveis simétricas, tá? Das nossas, como é que chama? É isso mesmo, das variáveis simétricas. Então, olha, a primeira coisa que vou pedir aqui é usando o comando prompt, tá? Prompt, ele vai apresentar na tela, né, um comando que eu quero, tá? Qualquer. Então, prompt, né? E aí eu vou colocar a variável onde eu vou guardar esse prompt como entrada. Então, a variável vai ser uma variável entrada, input, né? É o prompt que eu gerei aqui, tá? Então, o prompt vai me mostrar lá na tela, vai mostrar aqui embaixo no comando window, na verdade, né? E a entrada vai ser armazenada aqui numa variável x qualquer, tá? Então, qual o prompt que a gente está colocando? Este programa aqui, ele foi feito para ser de duas partes, tá? A gente pode fazer uma só, que seria a segunda, mas no caso, como ele está aqui, você, né, o usuário, ele vai digitar o número 1 para a obtenção das componentes simétricas ou 2 para os fasores originais. Então, se eu tiver o meu fasor original, eu vou digitar o 1 porque eu quero saber quem são as componentes simétricas, tá? Se eu tenho as componentes simétricas, eu vou digitar o 2 porque aí eu quero saber quem são os meus fasores originais. Ok? Então, são dois tipos de programação que a gente tem aqui. Então, olha, o prompt vai aparecer isso na tela, eu vou digitar um valor, que é 2 pontos, tal, eu vou digitar um valor, esse valor que eu colocar aqui no prompt, ele vai servir como entrada para x, minha variável x. Então, eu tenho dois valores, ou 1 ou 2. Então, olha, se o meu valor for igual a 1, que é uma igualdade, lembrem-se, né? No MATLAB, igualdade, a gente coloca dois sinais de igual. Se a gente coloca só 1, é atribuição, tá? Então, se o meu valor for igual a 1, nós vamos ter este comando aqui, né? E ele termina no end, tá? Bom, se ele for igual a 2, nós vamos ter este segundo comando e ele termina no end lá embaixo. Então, o primeiro é quando a gente quer obter as componentes simétricas, ok? E aí, eu vou pedir para o usuário digitar cada um dos valores. Então, eu vou ter vários prompts aqui. Eu quero um prompt 2, né? Para aparecer solicitando. Digite o módulo do fasor A. Depois, o ângulo do fasor A, em graus, né? O módulo do fasor B, o ângulo do fasor B, o módulo do fasor C e o ângulo do fasor C. Cada um desses é um prompt, ok? E depois de cada prompt, né, eu vou escrever qual que é a variável, né? Então, olha, eu vou ter um módulo A... Esses prompts são as linhas de comando? Tudo isso aqui é linha de comando. O prompt, ele vai aparecer para mim aqui na tela. Tá? Então, aqui, por exemplo,
o primeiro prompt aqui, digite 1 para a obtenção das componentes simétricas ou 2 para os fazores originais. Na hora que eu mando rodar, ele vai aparecer isso aqui para mim como usuário. Digite 1, tal, para as componentes simétricas ou 2 para os fazores. E eu tenho que digitar. Ele só segue para frente depois que eu digitar o valor específico. Entendi. Okay? O prompt é o que mostra na tela. Isso. Ele é um prompt de comando. Beleza. Né? Vocês já viram CMD do Windows? Né? Aquela janelinha pretinha do DOS de programação? Sim. Aquilo é um prompt. Né? Ele te pergunta alguma coisa, você digita e tal, e aí ele vai né? Você vai executar um programa, ou vai... enfim, aquilo é o prompt onde você vai interagir com a máquina. Tá? A máquina vai rodar conforme a sua interação. Né? Beleza? Então, cada prompt aqui é algo que eu quero que o usuário faça, né? Ele interaja com a máquina, ok? Então, o prompt 2, olha, eu quero que ele me dê o módulo do fazor A. Lembrando, texto, a gente sempre coloca entre aspas simples no MATLAB, ok? Então, olha, o módulo do fazor A vai ser o prompt 2, é o que vai aparecer, ó, módulo do fazor A, ok? Aqui está a 0, porque neste caso aqui eu digitei o 2, né? E aí, logo depois do prompt, eu tenho que colocar em qual variável que eu vou armazenar essa informação. Então, olha, eu vou chamar aqui módulo de A, e a entrada, né, vou ter isso como uma entrada, sendo o prompt 2, que é esse valor aqui que o meu usuário vai digitar. Depois, no prompt 3, eu quero o ângulo do fazor A, em graus, ok? E aí eu crio uma variável para armazenar essa informação. Né? Então, eu vou aqui, ó, ângulo de A é igual a entrada, né, a função input, entrada, que é do meu prompt 3, ou seja, a entrada que o meu usuário colocou aqui em resposta a esse prompt 3. E assim sucessivamente, né? Eu tenho o prompt 4, e aqui, olha, o módulo vai ser a entrada, módulo de B, a entrada do prompt 4. O prompt 5, a variável ângulo B, a entrada do prompt 5, né? Vai ser armazenada nessa variável. E a gente vai, então, para todos esses valores, tá? Módulos e ângulos, né? Até meu prompt 7. Tranquilo aqui? Que a gente declarou um por um, módulo e ângulo dos fazores? Tranquilo. Beleza. Depois, olha só, nós vamos declarar aquele nosso valorzinho de A, sabe? O A que a gente vai multiplicar. Eu preciso saber como que eu vou calcular esse A, tá? Aí vocês lembram que eu falei com vocês que A é igual a 1 em módulo e o ângulo de 120 graus? A gente vai escrever o A aqui, olha, conforme a expressão dele em Euler, tá? Então, olha, o meu número de Euler, o A, ele é um exponencial, ok? De J vezes 2π sobre 3, tá? Esse é o valor do A, é propriamente dito. Só que um exponencial de J alguma coisa, a gente relembra aqui da nossa fórmula de Euler, ok? Então, exponencial de J, ou I, né? De alguma coisa, vai ser igual ao cosseno dessa alguma coisa, mais I seno dessa alguma coisa, tá? Então, o que a gente faz aqui, olha, o A vai ser o cosseno de 2π sobre 3, ok? Mais I, 1i, né? Seno de π, 2π sobre 3. Então, olha, mais 1i vezes o seno de 2π sobre 3. Então, essa forma aqui, a gente vai reescrevê-la como seno e cosseno. Ah, professor, posso escrevê-la como seno esse exponencial? Posso também. Né? Fica a critério de vocês, tá? Bom, então eu falei quem que vai ser o A. Aqui eu estou declarando as coisas que eu ainda vou usar. Não estou fazendo cálculo nenhum. Depois, eu sei que a minha função, a minha matriz F, ela é dada por 1/3, né? Vamos pegar a nossa matrizinha lá atrás. Só voltar aqui. Opa. Ela é 1/3, né, disso daqui, ok? Então, 1/3 de primeira linha, 1, 1, 1. Segunda linha, 1A e A ao quadrado. 1A e A ao quadrado. Terceira linha, 1A ao quadrado e A. 1A ao quadrado e A. Ok? Isso aqui é uma matriz. Como é uma matriz, a gente coloca entre chaves. Né? E aí, só relembrando, para quem ainda não viu nas outras aulas, né?
Mas, para a gente representar uma linha no MATLAB, a gente pode colocar os valores e colocar um espaço ou uma vírgula. Isso significa que eu tenho, numa mesma linha, esses itens em colunas diferentes. Quando eu coloco um ponto e vírgula, eu finalizo aquela linha e inicio uma linha logo abaixo, dentro da matriz, tá? Então, nós temos aqui uma matriz que tem uma linha, duas linhas, três linhas, ok? E ela tem, dentro de cada linha, quantas colunas? Três colunas. Uma, duas, três colunas. Uma, duas, três colunas. Ok? Bom, aqui nós já usamos o A, tá vendo? Para a gente definir essa matriz, né? A matriz de transformação. Então, como a gente já usa o A aqui, a gente tem que ter declarado ele antes. Eu não posso declarar o A depois, porque o MATLAB ele faz uma leitura linha a linha. Ele não volta lá atrás. Tá? Então, quando ele lê isso daqui, ele já tem que ter gravado na memória dele que o A corresponde a este valor. Tudo bem? Bom, até agora nós só declaramos, né? Só copiamos aqui, fizemos nada. Agora sim, né? Eu quero descobrir quem? Os fazores originais. Então, os meus fazores originais vão ser quem? Vou colocar eles aqui dentro de uma matriz, ok? Então, os meus fazores originais vão ser o módulo de A, que eu digitei lá em cima, vezes o cosseno do ângulo de A vezes π dividido por 180. Ok? Depois, vezes π dividido por 180 mais LI vezes o seno do ângulo de A vezes π sobre 180. Lembrando que isso daqui é aquela representação de Euler que falei com vocês, né? Vou voltar lá no finalzinho. Essa representação aqui, tá? Cosseno de x mais o i seno de x, né? Então, ó, o módulo de A vezes o ângulo lá, né? Que é o cosseno do ângulo A, que é aquele que eu digitei, vezes π sobre 180, mais 1i vezes seno do ângulo A, vezes π sobre 180, tá? Depois, na próxima linha, né? Quem vai ser meu próximo fazor? Meu próximo fazor vai ser o módulo de B, vezes quem? O cosseno do ângulo B vezes π sobre 180, mais 1i vezes o seno do ângulo de B vezes π sobre 180. Depois, quem vai ser meu próximo fazor? O módulo C. Né? O módulo C vezes o cosseno do ângulo C vezes π sobre 180, mais 1i vezes o seno do ângulo C vezes π sobre 180. Então, olha, os meus fazores originais, né? Quem que é o meu fazor original? Vou voltar lá para a gente poder ver. Quem são nossos fazores originais? VA, VB e VC. Ok? Então, eu declarei este carinha aqui e declarei este carinha aqui, que são os meus fazores originais, que é quem eu quero saber, né? Afinal de contas. Bom, eu vou colocar aqui, então, uma matriz que vai multiplicar, né? Essa matriz que nós declaramos aqui por essa matriz aqui, ok? Que vai ser a minha matriz a partir dos valores de A0, A1 e A2, né? Então, a minha matriz aqui, de A0, A1 e A2, vai ser igual à multiplicação do F, que é isso daqui, ok? Pelo meus fazores originais, né? Então, eu estou multiplicando o F por fazores originais. Lembrem-se, o nome tem que ser idêntico, não pode ter um espaço, uma vírgula, uma letra diferente. Se está maiúsculo, tem que ser maiúsculo. Se está minúsculo, tem que ser minúsculo, tá? Tem essas diferenciações. Então, aqui, eu consigo explicitar essa equação, né? 4,22. Beleza. Depois que eu coloquei essa equação, o que eu vou pedir? Olha, eu quero as sequências. Eu quero a minha sequência 0, a sequência positiva e a sequência negativa. É isso daqui, ó. Minha sequência 0, minha sequência positiva e minha sequência negativa. Ok? Então, vamos lá. Tanto para o A, quanto para o B, quanto para o C, né? Então, olha, a minha sequência negativa, a minha sequência 0, ela vai ser quem? Né? Então, eu tenho aqui um argumento. O meu A0, tá vendo? Ele vai ser o módulo do M, que é aquela multiplicação que eu fiz, o ângulo
do M, que é aquela multiplicação que eu fiz, vezes 180 dividido por π. Ok? O B0 é o módulo do M, né? E aqui, olha, a gente está o M11, que é a localização dele, né, deste fasor, tá? O B0 é o módulo do M11 e o ângulo 11 vezes 180 dividido por π. E o terceiro vai ser o módulo do M11 vezes o ângulo, né, vezes 180 dividido por π. Ok? O que eu estou fazendo aqui? O meu valor de... Cadê a equação? Só pegar aqui nessa equação. Estou fazendo isso aqui. Tá? Só que, como que eu estou colocando, né? Pegando o valor, né? V0, 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 V2, 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 V1, V1, V1. Só estou representando, tá? Então, a minha sequência zero, todos da sequência zero. Lembrando que essa resposta nossa, né? O M, ela é coluna. Por isso que eu estou colocando linha 1, coluna 1, ok? Agora, na minha sequência positiva, quem que eu vou ter, né? Tá vendo que é a sequência 0 aqui, né? A minha sequência positiva, que é o 1, então eu vou ter o A1, né? Vai ser o módulo da linha 2, coluna 1, ok? Desse M, né, que eu coloquei, e o ângulo da linha 2, coluna 1, vezes 180 dividido por π. O B1 vai ser A ao quadrado, o módulo, né, de A ao quadrado vezes esse valor. Então, olha, aqui vai ser A ao quadrado vezes esse valor, né? Depois, o meu C1 vai ser o A vezes esse valor. Ok? Esse carinha aqui. A vezes o valor que eu tenho, né? VA1. Então, VA0, VA1. Ok? Lá agora, na minha sequência negativa, quem que eu vou ter? O A2, ele vai ser igual ao módulo, né, do meu M na linha 3, coluna 1, ok? E o ângulo. O B2 vai ser o módulo do A, que multiplica, né, aquele M na linha 3, coluna 1, né, e o ângulo. E o meu C2 vai ser o A2 ao quadrado, que multiplica o módulo, né, vai ser o A2 que multiplica o M, 3, 1, e o ângulo de A2 que multiplica o M, 3, 1, tudo dividido, vezes 180 dividido por π. Então, só escrevi isso daqui. Tudo foi isso daqui que eu fiz. Essa parte matemática. Entenderam aqui até este momento? Vamos treinar, né? Tem que treinar na MATLAB. Treinar, ok? Mas aqui foi só escrever até agora, né? Sim. Bom, Uma vírgula, igual você falou, uma vírgula errada que coloca, o programa já não roda e isso é treino mesmo. tem que treinar. MATLAB é treino, né? Para tudo, né? Mas o bom é que, independente da disciplina que a gente estiver trabalhando, os conceitos não mudam, né? A aplicação dele é a mesma. Bom, eu terminei aqui, eu consigo encontrar, então, os meus fasores originais? Consigo. Então, eu coloco end. Então, o meu se, meu if, né, que eu comecei aqui, ó, se a minha resposta inicial for 1, ele termina neste ponto. Ok? Agora, eu vou para o 2, né? Se minha resposta for 2, o que é mesmo que eu queria com a resposta 2? Olha, eu quero os fasores originais. Então, o 1, eu queria as componentes simétricas, né? Que é o que ele vai me dar. O A0, B0, B1, A0, B0, C0, A1, B1, C1 e A2, B2, C2, ok? Agora, no 2, eu quero os fasores originais, né? Então, é isso que nós vamos programar aqui agora. Como? De novo, pedindo módulo e ângulo. Mas que módulo e ângulo que eu vou pedir agora? Né? Antes, eu tinha pedido de A, de B e de C, ok? Agora, porque eu tinha as fases e eu queria saber quem eram as componentes simétricas. Agora, eu tenho as componentes simétricas e eu quero saber qual é a fase original. Então, olha, a componente simétrica que a gente tem é de A, né? Então, vamos lá. Módulo do fasor A, do A0, né?
Então, ele vai lá e vai armazenar, né? No meu prompt, ele vai armazenar. Ângulo do fasor A. Aí ele vai armazenar lá no prompt, né? No ângulo aqui que eu coloquei. Ângulo A0 igual input prompt 3. Vai pedir o módulo do fasor A1, o ângulo do fasor A1, o módulo do fasor A2 e o ângulo do fasor A2. Ok? Declarei de novo meu A e de novo a minha função F. Aqui é a mesma coisa, não mudou nada. Agora vem a programação daquilo que eu necessito, né? Quem são minhas componentes agora? Minhas componentes são A0, A1 e A2, né? Então, eu tenho uma matriz das minhas componentes, né? O módulo de A0, aí, olha, quem são meus carinhas agora? Esses carinhas de cá, beleza? Essa matriz, né? Então, olha, módulo de A0 vezes o cosseno do ângulo de A0 vezes π dividido por 180, ok? Mais 1i vezes seno do ângulo de A0 vezes π dividido por 180. Depois, eu tenho o módulo de A1 vezes o ângulo aqui, cosseno vezes seno, né? Depois, eu tenho o módulo de A2, né? Com cosseno vezes seno ali também, ok? Fechei aqui essa matriz, coluna, ponto e vírgula, né? Bom, eu vou pedir de novo a multiplicação, né? Eu quero esse valor aqui multiplicando F por esses carinhos. De novo, a mesma coisa, ó, F vezes componentes agora, tá? Bom, fiz a multiplicação, tá lá armazenado. Agora, quem que eu quero ver? Eu quero ver o fasor A, o fasor B e o fasor C. Quem que vai ser o meu fasor A? O módulo do valor, né, armazenado aqui na minha linha 1, coluna 1, e o ângulo. Quem vai ser o fasor B? O módulo e o ângulo da linha 2, coluna 1. Quem vai ser o fasor C? O módulo e o ângulo da linha 3, coluna 1. Então, olha, quem vai ser meu fasor? O módulo e ângulo da linha 1, coluna 1. Fasor 2, módulo, fasor B, né, desculpa. Módulo e ângulo da linha 2, coluna 1. E o fasor C, módulo e ângulo da linha 3, coluna 1. Ok? E aí, pronto, simples assim, fechei aqui, end. Então, aqui é só aplicação, nas duas, só aplicação desta equação aqui, 4.13. Beleza? Tanto no caso quanto no outro. Então, agora vamos ver um exemplo, né? Então, vou salvar aqui e vou pedir um run. Aí, olha aqui, pessoal, apareceu, ó, primeiro prompt que a gente colocou. Digite 1 para obtenção das componentes simétricas ou 2 para fasores originais. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos colocar aqui que nós temos um fasor de corrente, nós temos as componentes simétricas. Depois a gente vai até resolver o que está lá na nossa situação problema. Então, nós queremos fasores originais. Nós temos componentes simétricas. Então, nós vamos digitar aqui, olha, 2 no comando window, tá? Pronto, tem um window. Aí ele me pede o módulo do fasor A0, tá? Nós vamos usar aqui, então, um fasor cuja fase, né? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Nós vamos usar essas componentes simétricas, ok? Então, ó, ângulo 10, ó, módulo 10, ângulo 30, módulo 30, ângulo menos 60, módulo 15, ângulo 145. Então, olha, qual que é o módulo da fase A0? Da fase, ó, desculpa, o módulo da fase A0, A0, peraí, deixa eu ver. Tem o A, B e C, é o contrário. Desculpa, aqui é o contrário. Deixa eu colocar qualquer valor aqui. É o 1. Eu tenho as componentes, os fasores originais. Eu quero as componentes simétricas. Então, vamos lá. O módulo de A é 10 e o ângulo é 30. Então, é só digitar e dar Enter, viu? Aí ele vai aparecer nos outros prompts, né? O módulo de B é 30 e o ângulo é menos 60. Ok? E o módulo de C é 15 e o ângulo é 145 graus. Então, na hora que eu der o Enter, pronto. Aí já me deu aqui, ó. Né? Até aqui eu digitei. Aí que ele me dá a sequência 0, o A, o B e o C, né?
Então, ele me dá aqui o A, o B e o C, onde eu tenho aqui módulo e aqui ângulo, ok? Depois, o que a gente observa, né? Aquilo que a gente falou. Na sequência 0, os três são iguais, tá vendo? Tanto em módulo quanto em ângulo, né? Depois, na minha sequência positiva, que é o 1, né? Nós temos corrente A1, corrente A1, corrente B1, corrente C1, né? As três têm um módulo igual entre si, mas olha lá, as fases são diferentes, ok? Bom, mas segue o mesmo faseamento, né? Mais ou menos a ordem de fazer, mais ou menos não. Segue a mesma ordem de faseamento da sequência original, ok? E depois minha sequência negativa, né? Que é o IA2, IB2 e IC2. O módulo é o mesmo entre si, mas os ângulos são diferentes, né? Então, na hora da gente somar, naquelas setinhas, né, que eu mostrei para vocês, a gente observa isso, né? Eu vou somar para achar o meu A, né, meu componente A, minha corrente A, vai ser este módulo com este ângulo, então a gente tem que somar, a gente tem que transformar em coordenadas retangulares, né? E aí somar este módulo, este ângulo, com este módulo, este ângulo, com este módulo, este ângulo no final. Ok? Mas é facinho, tá vendo? Já resolve que a gente não precisa da gente calcular aquele monte de coisa várias vezes. Ô Emerson, então, depois, aí quando você consegue... Não entendi. No final você falou o quê? Que soma o... É isso aqui, ó. Opa, peraí. Só voltar na nossa apresentação. Aqui, tá vendo? Olha, o meu fasor A, né, original, ele não é a soma das componentes simétricas? Sim. VA1, VA2, VA0, né? Então, olha, se eu pegar aqui ou no caso aqui é corrente, né? O IA0 mais o IA1 mais o IA2, eu vou ter minha componente IA. Minha componente aqui com módulo 10 e ângulo 30. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. E nesse programa eu consigo fazer isso para já dar esse resultado pelo MATLAB? Consegue. Aí a gente tem que colocar aqui no final, tem que implementar isso, né? Deixa eu ver até se a gente consegue fazer aqui, quer ver? Porque aqui, como é módulo e ângulo, a gente precisa fazer uma conversão. Eu não implementei aqui, mas eu vou olhar direitinho e qualquer coisa eu mando para vocês. Mas tem como fazer isso direto, tá? Beleza. Neste caso aqui, o que a gente está querendo fazer? É porque é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui em cima, quando a gente escolhe o 1, tá? É isso aqui, ó, sequência 0. Ah, tá, eu acho que eu consigo aqui. Quer ver, Fagundes? Espera aí, rapidinho. Ops. Deixa eu só ver se vai rolar aí. Sequência 0 é o M1, M2, M3. M1, M2, M3. Isso. Então, isso. Tá, vamos ver aqui. Deixa eu salvar e rodar. Aí vai me pedir, né? Então vamos dar lá. Aí é módulo 10, ângulo 30, módulo 30, ângulo menos 60, módulo 15, ângulo 145. Vamos ver se ele vai rodar. Não, direto assim não. Tá faltando alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que pode ser. Ah, tá. Deixa eu pegar esse comando aqui de novo. Tem que mudar aqui algumas coisas, porque eu preciso redigitar esse comando aqui, ó, lá do início, lá embaixo, tá? Mas dá para fazer, né? Depois que a gente coloca isso aqui, tem que redigitar o comando fasores originais, redigitar esse MF aqui, tá vendo? E aí a gente consegue, né? Dessa forma aqui realmente não faz sentido, porque eu não digitei eles. Ok? Mas aí eu tento fazer e mando para vocês. Se vocês conseguirem fazer também, quem tiver o MATLAB, quiser compartilhar aí com a galera, tá bom? Não, beleza, Emerson. Bom, então aqui nós fizemos o quê? Nós tínhamos
os fasores originais, e aí nós conseguimos, por meio deles, definir, né, os originais que são assimétricos, provavelmente por causa de uma falta, e conseguimos definir, então, as sequências simétricas desses fasores. Agora, nós vamos resolver o que está lá na nossa, como é que chama? Situação problema, que é o contrário. Nós temos, o assimétrico. Vou pegar aqui. Nós temos o assimétrico, né, e precisamos calcular o simétrico, ok? Aqui. Então, olha, nós temos o IA, o IB e o C, e a gente quer o assimétrico. Aqui nós vamos considerar uma corrente de 50 em módulo e ângulo 45 graus, tá? Então, vamos lá. Pode ser qualquer um, mas só detalhe. Então, nós queremos agora o contrário, achar quem são os fasores originais. Então, 2. Então, olha, o módulo vai ser 50, ok? E o ângulo da fase, tudo da fase 0, né? É da fase 0? Uai, peraí, não é esse daqui não. Quero achar um... Tá no exemplo. Peraí, só um minuto. Isso. Então, olha, pior que eu já coloquei um ângulo lá. Mas deixa o módulo, não tem problema. Não, eu quero mudar. A gente só comparar que os valores são os mesmos do que a gente fazia à mão. Então, olha, vamos lá. Nós temos aqui, olha, as componentes simétricas. E a gente quer saber quem é o fasor original. Então, vamos lá. Né? O ângulo, ou o módulo é 3,61. Lembra que o MATLAB é em inglês, então não é vírgula, tá? Graus, menos 146,31. Do A1, 13,11. O ângulo é 26,8. Depois o A2 é 4,12. E o ângulo é menos 71,61. Isso? Isso. Ok? Então, olha, ele precisa me dar os fasores originais. Então, ele me deu fasor A, fasor B e fasor C. Vamos ver? Nós calculamos isso, hein, gente? Vamos ver se ele vai dar os mesmos valores. Então, olha, meu fasor A, 9,9979 com ângulo 0, praticamente. Ok? Nós demos aqui, exatamente, 10, arredondando, né? 9,99, a gente arredonda para 10 com ângulo 0. Beleza, certinho. Depois, segundo, fasor B, 12,0531. 12,04. Ok, algum arredondamento aqui. Qual o ângulo? Menos 94,76. Menos 94,76. Ok. E o meu fasor C? 18,98. 18,97. Arredondamento. Depois o ângulo 61,56. 61,57. Por arredondamento também. Então, olha, se eu tenho as componentes simétricas, eu consigo achar os fasores originais, né? Quem são os valores ali de corrente ou de tensão que eu estiver trabalhando, né? No caso aqui, corrente, tá? Os fasores originais que deram origem. Se eu tiver os fasores e eu quiser fazer a análise, né? A decomposição em metodologia de análise simétrica, né? Transformando eles em 3 fasores simétricos de sequência 0, positiva e negativa, a gente então vai usar o comando 1. Ok? Bom, pessoal, é isso. Entenderam aqui direitinho o que foi feito? E a gente comprovou pelo MATLAB que os nossos cálculos também estão certos, correto? Que luta! Correto, o Emerson. Você vai postar esse programa? Eu vou postar lá no Ava, vou colocar ele em, como é que chama? Bloco de notas, né? E aí eu posto lá para vocês junto,
tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai conseguir colocar, aí você vai tentar colocar essa outra parte para somar os... Vou. Aí o que eu vou fazer? Eu vou postar ele desse jeito e eu vou tentar mudar ele amanhã para ver se a gente consegue já obter lá os fasores também. Mas, de qualquer forma, do jeito que tá, eu já mando para vocês. O que a gente pode fazer, Fagundes, de antemão? Né? Se eu achei aqui quem são os meus fasores, é só eu copiar esses valores que eu achei e repetir o programa, mas julgando ele aqui no 1. Ok? Entendi. Então, ó, eu tinha as componentes simétricas, é o 2. Então, ó, achei aqui, ó, tá vendo? O fasor A, fasor B e fasor C. Eu pego esses valores aqui, né, de módulo e ângulo, e eu rodo o programa de novo, agora colocando 1. Eu tenho os fasores e eu quero as componentes simétricas. E aí, os valores que eu vou colocar aqui são esses que eu coloquei. Tá? De antemão, a gente já consegue fazer isso. Que achou. Beleza? Entendi. Mas eu vou tentar fazer no mesmo... E colocar nos modos. Isso. Beleza? Tanto para um quanto para o outro, tá? Dá para a gente fazer dessa mesma forma. Tranquilo. Beleza, gente? Beleza, Emerson. Bom, obrigado. Lembrando vocês, para segunda-feira que vem, tem o exercício avaliativo da aula de sábado e vai ter o exercício avaliativo da aula de hoje, tá? Para segunda-feira que vem. Tá. Beleza? Então, tá bom. Não deixem de fazer, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado, então, pela presença de vocês e boa semana aí para todo mundo. Beleza, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.